abençoe, Renato. Axé. Vamos lá. Aqui está falando que o som está normal. Então acho que é algum problema aí na sua conexão, Pintacil. Que aqui está ok. E vamos que vamos. Bom dia a todos. No nosso ADOAD, o dia do progresso, o dia da nossa prosperidade. Aqui no nosso clube 6h52. E tem alguém já perguntando aí qual que é o tema de hoje, né? Boa pergunta. Qual é o tema de hoje? Eu também não sei. Vamos fazer juntos. Este final de semana foi muito intenso aqui na EBE, devido ao nosso treinamento, né? E aí depois que acabou o treinamento, a equipe falou, e a live de amanhã, qual vai ser o tema? Falei, vou pensar em alguma coisa e estamos aqui. Então vamos fazer uma live mais aberta, falando sobre vários assuntos, vocês perguntando, tirando dúvidas, né? Mas foi muito bom esse trabalho nosso, esse final de semana, né? Ligado a essa imersão, que deu para despertar bastante coisa no ori das pessoas, entender, né, os processos que o que leva a ser um sacerdote, ter as conexões com os orixás, e podemos entrar nessa linha. O Santana está perguntando da questão dos elementos, que nós fizemos 2 lives e sempre acaba entrando em outros assuntos, sobre banhos de erva. Existem ervas, pessoal, que se você associar com outras ervas, vai neutralizar aquela erva. Então, sempre dentro do IFA, a gente consulta para saber qual que é o banho específico para aquela pessoa. Não é tão aconselhável ficar tomando banhos genéricos, tá? Por isso que eu não ensino muito tipo de banho, essas coisas, devido a isso. Axé, axé. Galera falando aí do curso. O que seria o anjo guardião dentro do IFA? Esse anjo guardião é aquele que guarda o seu ori, seria o seu ori eledá. E dentro disso nós colocamos o orixá. Aquela pessoa, quando ela nasce dentro do Itefá, que vem o seu Odu encarnatório, dentro daquele Odu vai estar mostrando a linhagem espiritual e quais são esses orixás que ela deve cultuar, e dentro disso o seu orixá guardião do seu ori, aquele que vai favorecer melhor o seu ori. A fava de Aridã, ela lembra uma carambola seca, tá? E ela é utilizada muito para prosperidade, para trazer axé, para limpezas espirituais. Ela pode ser associada com outras coisas em banhos, em defumações. Então o Aridã tem um axé muito poderoso, fora que o cheiro é maravilhoso, né? O Aridã, quando ele tá novinho, né, você abre assim, parece chocolate, né? Dá vontade de comer. Aquilo ali é muito bom. Axé. Bom, o que deve ser lembrado então sobre a questão dos elementos é que todo elemento ele vai ter uma carga de axé. E quanto mais você conhecer sobre a história daquele elemento, você vai resgatar um axé maior ainda. Então, por exemplo, uma pessoa que não está familiarizada com o Ifá, muitos dos ebós e das oferendas é utilizado o rato seco, que é chamado Eku, que é o ratinho seco. Para quem não conhece a tradição, vai achar aquele bicho nojento, né? Como que vai comer rato, como que o orixá come rato. Mas tem que entender o que tem por trás do rato, da essência espiritual do rato. Então, se nós formos ver o rato, na natureza, ele é o animal mais bem desenvolvido. Porque ele, na natureza, ou em qualquer lugar que ele se instala, ele prospera. Ele vai construir família, ele vai achar comida em qualquer lugar, ele vai fazer ninho em qualquer lugar, ele anda em cima do telhado, ele anda debaixo da terra.
Então o rato ele consegue passar por qualquer adversidade que tenha no caminho dele. Por isso que ele prospera muito. Ele vai ter muitos filhos, ele deixa muitos descendentes em uma vida. Então o rato, ele tem esse axé de progresso. Mesmo para muitas pessoas parecendo um bicho asqueroso, uma praga, mas ele realmente é uma praga no sentido de prosperar nos caminhos dele. Por isso que ele é alimento de vários animais. Então, como o rato, ele não tem problema no caminho dele, e às vezes você está passando por uma situação na sua vida que você não está conseguindo sair daquilo, você precisa, às vezes, da essência espiritual do rato, associado naquele ebó, para você despertar essa força que você não está tendo para sair dali. Então, os elementos, nós temos que trabalhar também com esta visão. Tudo que está por trás daquele elemento. Então, por exemplo, ontem eu contei sobre uma folha que chama TT, e que isso é uma história que está dentro de um Odu chamado Ireté Ogundá, onde fala que essa folha não queria vir do céu para a terra, não estava se sentindo confortável em fazer essa travessia. E ela foi lá, consultou Ifá pediu para que ela fizesse ebó, ela fez ebó e veio para a terra. Quando chegou aqui, ela se adaptou tão bem sobre a terra que ela recebeu um outro nome, chama de Tetê Agbalaye. Tetê aqui vai povoar a terra inteira, porque ela prosperou. Então em Ifá, que vai contando a história dos orixás, a história do povo Yorubá e a história da humanidade, de como nós temos que lidar com as situações da vida, sempre vai mostrar na história o problema, como foi consultado, às vezes o sacerdote que consultou para aquela pessoa, ou para dentro daquele Odu, e dentro daquilo ali vai estar a receita, o ebó. E o sacerdote, dentro das questões, ele vai apurar este ebó. E aí é utilizado esses elementos para trazer aquele axé de mudança, de potencial no caminho da pessoa. Vamos ver. Entendeu? Então isso que é importante entender sobre os elementos. E isso é também sobre o azeite de dendê, sobre o sal, sobre inúmeros elementos. Axé, axé. O Edjarô, ele trabalha junto com o rato, né? Tem vários versos, várias histórias que contam, às vezes, a história dos dois juntos, né? E o peixe também tem uma história dentro de um Odu que conta que o peixe, ele não estava prosperando. O rato também não estava prosperando. O peixe não estava tendo desova, não estava tendo filhote. E foi feito ebó também dentro daquele Odu. E naquele ano o peixe deu uma desova muito grande e prosperou. Fora isso, o elemento água, a gente não consegue aprisionar a água. Você vê que quando tem essas barreiras em cidade que estoura, leva tudo, a gente não consegue aprisionar a água. O peixe, ele tem a cabeça em formato de flecha e com isso ele consegue vencer a maior fúria da natureza, que é a água. Fora isso, não é qualquer peixe. Nós até podemos usar outros tipos de peixe, mas nesse caso, o Edjarô, ele é um bagre, e todos os tipos de bagre, ele tem uma grande resistência, até em ficar muito tempo fora da água. Muitos bagres são semipulmonados. Tem bagre que na época do outono, do inverno, eles formam um casulo de barro, ele quase seca, o metabolismo dele vai quase ao zero, e aí quando começa o período de chuva, ele sai desse momento que ele estava hibernando. Então é um animal complexo, mas a gente utiliza o Edjá principalmente para trazer resistência no nosso caminho, justamente para passar por essas adversidades. Então tem que entender que os elementos que vai ser utilizado, não só no Ossé, que você faz semanalmente ali na sua casa, conversando com a sua divindade, e os elementos que é utilizado no ebó, tem todo um por detrás, que é isso o segredo.
o segredo de você ativar cada vez mais aquela energia. Axé, axé. O sapo, né? O sapo tem inúmeras histórias sobre o sapo. Aqui no Brasil é muito visto, né? Utilizando o sapo como algo negativo, né? Vou colocar o seu nome na boca do sapo. Mas tem até, eu não utilizo o sapo, até por uma questão de Odu mesmo. Não utilizo o sapo, preservo os sapos, aqui eu costumo ter sapos, né? É um animal fascinante. Muitas pessoas têm preconceito do sapo, que acha que vai chegar perto, ele vai soltar aquele leite na vista e você vai ficar cego. Não é assim. Todos os sapos têm um tipo de toxina, mas muitas vezes eles nunca vão colocar aquilo para fora, mas sim como uma defesa de um animal que possa morder e ele vai utilizar aquilo ali como defesa. Então, o sapo ele é um animal que ele tem a sua vida na água, no seu início, e depois ele vai para a terra. Então ele vive em dois mundos diferentes. Então é onde nós fazemos travessia e trocas de energia. O sapo ele tem a mesma densidade do corpo humano na questão de energia. Por isso que os antigos falavam, vamos colocar, né, o nome da boca do sapo. Tem esse fundamento para algo negativo. Mas é um animal maravilhoso que tem que quebrar esses preconceitos, porque é um bicho que é utilizado para trazer axé e resistência ali no caminho. Então o sapo ele sabe o momento que ele tem que sair da sua toca. Às vezes ele fica o dia inteiro ali escondidinho e ele vai sair no momento de caça. Então ele vai comer pernilongo, mosquitos e outros pequenos animais. Então quando a gente não conhece do bicho, a gente vai ver o bicho, vai querer matar porque acha que ele vai soltar um leite e a gente vai ficar cego. Então todos esses animais, Ifá fala que vieram para a Terra para auxiliar o ser humano de alguma forma, com o seu axé. Então todos os animais a gente tem que olhar o que está por trás desse animal para a gente trazer aquele benefício para o nosso caminho. Hoje aqui no Brasil não está muito frio não. Hoje está mais tranquilo, né? Tá chovendo, mas não está tão frio como estava nesses dias passados. Bom dia, Carlinhos, axé, que Fá abençoe. Babá, quem não é iniciado pode começar a custar Ifá. Eu acredito que você falou estudar Ifá. Sim, conhecimento, né, não ocupa espaço. É que infelizmente hoje tem muitas informações e muitas informações deturpadas. E aí isso acaba às vezes sendo um desserviço do que um serviço. Então, às vezes, dependendo dos dogmas que você for colocar estudando por conta, você vai criar preconceitos antes. Mas existe alguns materiais bons, né? Esses materiais normalmente você não acha coisas em português e que dá para ir aprendendo, tá? E tem uma outra coisa, né? É o que eu sempre falo. Mesmo quando as pessoas começam a até ler livros de Fá, que é legal, ela lê o livro. Depois que ela passa pela sacralização e lê o livro, é outra coisa. E Fá, eles são os códigos. E esses códigos, eles vão sendo abertos aos poucos, conforme cada um está preparado para aquilo ali. Axé. Então, dentro do mundo dos elementos, né, o azeite de dendê, ele tem uma importância muito grande no culto a todos os orixás. Nós só não utilizamos ele na divindade Obatalá, mas para os outros orixás, ele também vai ter a representação do sangue, de apaziguar a energia de Ami. Então, o dendê seria um do sangue das mães ancestrais. Porque essa árvore, através da sua ancestralidade, de tudo que ela gera, ela produz esse azeite que seria o sangue da ancestralidade ligado às mães ancestrais. Por isso que o azeite de dendê ele tem um grande axé, ele tem um grande poder. Só que, infelizmente, hoje você vai comprar um azeite de dendê, aí tá lá. Normalmente dependendo da marca ali, 80%
óleo de soja e tem 20% de azeite de dendê. E aí o que acontece? Você está dando essência daquilo, não é aquele elemento puro. E isso também vai alterar. Nós utilizamos um cal medicinal chamado Efum, que muitas pessoas hoje já tem pemba, que é um cal aqui nosso que a gente utiliza na Umbanda para fazer marcação de ponto, essas coisas, estão fazendo pemba com formato de Efum. Aí você vai lá, precisa do elemento mel, pela essência do que é o mel. Aí você pega aqueles mel jataí, né? Que não tem mel ali, tem xarope de caramelo com outras coisas ali, não tem nada de mel. E aí você vai fazer um ritual. Você acha que você vai ter esses mesmos benefícios? Não, porque você só colocou essência de coisas ali, né? Então você não ativa aquilo. Fora isso, a validação é Oromilá Ifá. Porque dentro do Ifá nós vamos ter os versos que vai ser ligado àqueles a Ifá, aqueles ao culto dos orixás, onde os babalorixás, que têm esse conhecimento também, vai fazer para ativação daquele elemento. Então, o mais importante é você utilizar esses elementos e saber ter este ofó. E Ifá fala que este ofó é gerado na pessoa, independente de você saber falar a língua iorubá ou não, porque o orixá ele conhece a energia, mas sim da sua conduta, porque é um culto a Iuapelé, o culto à boa conduta. Então, todos esses elementos eles vão ter poderes diferentes também, dependendo da mão da pessoa de que está fazendo. O dandá da costa ele é utilizado para banhos também ligado à prosperidade. Serve para quebrar feitiço, serve para inúmeras coisas, mas é uma energia atrativa. A maior parte das folhas, né, de Ifá são ervas que têm essa característica de prosperidade, de crescimento, tá? O caramujo, na verdade, seria para nós o ibim, né, que é um animal sagrado, que é o orixá que mais aprecia este caramujo chamado ibim, é a divindade Obatalá, mas muitos orixás comem ibim, né? Os antigos falam que o ibim ele tem o mesmo peso de um boi na questão da energia. Por isso que mesmo sendo um caramujo, ele requer cuidados e precisa saber manusear esta energia também, porque ele é um outro tipo de egé, é um outro tipo de sangue. E serve principalmente, né, para apaziguar energias. Então, todos os elementos, né, ele tem essa importância dentro do orixá e a gente vai estudando cada vez mais. E a pimenta de atarê, né? A pimenta de atarê, né, no caso é o atarê. Esse atarê, ele tem uma questão ligada também à prosperidade, à conservação da prosperidade, e nós utilizamos muito para limpar a nossa boca, né, através de Exu, mastigando o atarê, para que as nossas falas não estejam com interferências. Então isso daí é uma dica muito boa, tá? No caso de mulheres, você utilizar 7 grãos de atarê na mão esquerda, no caso de homem 9, traz perto da boca, pede para que limpe a sua língua, porque Exu mora na nossa boca. Então, para que limpe as nossas falas, que a nossa boca não seja manipulada, que saia a palavra certa da nossa boca. Porque hoje em dia nós temos muitos problemas de comunicação, muitos ruídos de comunicação. Então é importante que a gente sempre nos policie na questão da nossa boca. Renan, o caranguejo também é o ó no culto tradicional? Não é EO, porque dentro do culto afro-brasileiro tem algumas EOs que faz parte da nação, fora a EO que faz parte do orixá. Então tem algumas EOs que são da nação. Então o caranguejo, ele normalmente é uma EO da nação, tá?
por se tratar de um animal que ele anda de lado, ele anda para trás. Então fala que o iniciado, a partir daquele momento, ele não vai mais andar para trás na vida dele. Então tem muito sentido, tá? E faz muito sentido. Mas dentro do Ifá nós não temos essa EO, até porque existem rituais onde há necessidade de utilizar o caranguejo, tá? E as formigas? E a tartaruga? Meu Deus, hein? Vamos lá. A formiga, ela trabalha em comunidade, né? Às vezes você vê aquele formigueiro ali só na superfície da terra, mas é uma comunidade com inúmeros túneis que conecta inúmeras coisas. E tudo é para salvar a rainha, que é o coração ali daquele formigueiro. E as formigas, elas sabem a hora certa de ir lá e cortar a folha e levar para o ninho. Então ela é muito trabalhadora e elas vivem em sociedade. Então, formiga, né, ele tem o axé da Sociedade Espiritual de Egbé e de vários outros orixás, e nós utilizamos o axé da formiga para trazer resistência, né? Tem pessoas que querem colher sem plantar, e o axé da formiga é ao contrário, né? Se você não planta, você também não colhe. E nesse sistema, a formiga ela leva até essas folhas ali para dentro daquele ninho, aquilo ali vai formando uma colônia de fungos, que na época do inverno, onde elas não podem fazer isso do lado de fora, elas ficam ali e conseguem se alimentar desses fungos. Então entenda que a natureza é fantástica, e se os antigos já sabiam como funcionava tudo isso, como funcionava cada tipo de ecossistema, e utilizava isso, né, a seu favor. Então, assim, a formiga ela é muito bom para trazer esse axé também, até axé de prosperidade. Bom dia, bom dia. Vamos lá, pessoal. Hoje o tema está sendo livre, mas estamos falando principalmente dessas dúvidas ligadas aos elementos, né, dentro da tradição de Fá, e como podemos utilizar, né? Então é importante você que é iniciado, né, tem o seu orixá consigo, saber ter uma profundidade em conversar com o Obi para falar com o seu orixá, né, saber ali a solicitação do que eles estão pedindo semanalmente, porque isso você vai resolvendo as suas coisas pouco a pouco, né? Semanalmente, quanto mais você se conecta com essa energia, vai abrindo outras energias. Você mesmo vai fazendo o seu ebó semanal ali nos seus ossés, entendendo, né, que você cuida da sua divindade ali. Não significa que você vai fazer seus ebós, fazer outros tipos de coisa. Mas já é um grande passo, onde infelizmente, antigamente, você não tinha mais contato com o seu orixá. E hoje, né, na tradição iorubá, esse orixá ele mora com você e você aprende a ter uma profundidade com esse orixá, para resolver ali o seu dia a dia. O elefante, ele é um animal que ele tem uma memória muito grande. Então não importa o quanto tempo passa, ele consegue ter aquela memória ativada. Só que o elefante também, isso a própria natureza nos mostra, que nós somos iguais a alguns animais. Então o elefante ele tem um grande poder, tem até cantos de Fá que fala do elefante. Quando um homem velho, eu tive o prazer e o desprazer de ver isso uma vez. O Baba Kaiodê ficou muito bravo com uma situação que havia acontecido lá, enquanto estava na minha presença. E ele ficou tão bravo, né, que ele começou a fazer algumas questões de Fá, falando sobre a pessoa que fez a coisa errada. E aí os homó dele, naquela época, começaram a se ajoelhar no chão, bater na mão assim e fazendo um canto do elefante, né? Que o elefante ele não fica bravo, ele não entra em descontrole. Porque se vocês pegarem aí na internet, ver elefante ataca a cidade. Então quando o elefante ele entra em estado de ira, ele sai destruindo tudo. Você pode ver que antigamente nós tínhamos elefante em circo,
porque eles pegavam, prendiam aquele elefante, bloqueava esse elefante ele achava, né, que ele estava sempre preso ali, ele não tem essa noção que ele é forte. Com o passar do tempo, você tira essa corrente, ele ainda acha que ele é aprisionado. É assim que adestravam um elefante para circo, né? Graças a Deus hoje já não tem mais esse tipo de coisa acontecendo, né? Muito raro. E o elefante, ele vai gerando esses bloqueios, da mesma forma que a gente vai gerando bloqueios na nossa vida e a gente acha todo o poder que a gente veio para fazer se resume igual do elefante preso ali, aprisionado. Mas o elefante, quando ele descobre e ele entra no estado de ira, ele destrói casa, ele destrói vilarejo. Ninguém entra na frente daquele elefante porque sabe que ele vai passar por cima. Então, até dentro do Ifá, existem esses tipos de canto que você vai chamar o elefante para que venha a sabedoria do Ifá. Você vai rezar para que o elefante não fique bravo, porque é perigoso, que nem o Babá Kaiodê, que foi meu sacerdote, um homem velho com muito conhecimento, né? Ficar nervoso, ele tem muito axé. Então é perigoso, dependendo do que ele fala no momento de ira. É por isso que o Babalaô, ele tem que conhecer os seus limites. Então isso é só uma curiosidade, né? Então o elefante, ele é um animal de poder dentro de Ifá e representa inúmeros orixás também. Principalmente a sabedoria de Ifá, é um dos animais de poder da divindade Obatalá, tá? Existe Erinlé, que seria a caçadora de elefantes, tá? Que aqui no Brasil é uma qualidade de Oxóssi, mas em território Iorubá tem alguns lugares que é visto como uma divindade, um caçador masculino, em boa parte é visto como uma caçadora. Então aqui eu vejo como uma caçadora e tem uma grande ligação com Oxóssi, o culto ao sangue, o culto às mães ancestrais. Vamos lá. Luiz, tudo tem serventia. Tudo tem serventia, tá? Então, por exemplo, a casca do ibim pode ser utilizada para inúmeras coisas, como proteção, apaziguar energias, né? Tem como fazer outros tipos de magia ligada à memória, que também se utiliza isso, inúmeras outras coisas. Fala, Rafa. Boa tosse, Urioriafum. Cheque, abençoe. Oséias está perguntando aqui, Babá, quando consulta os búzios, enfim, sempre tem algo a fazer, tem que fazer imediatamente, tem um tempo. Ó, pessoal, seguinte, acreditamos que essa sabedoria do Ifá, não importa se é no Opelé Ifá, se é no Iquim Ifá, se é no jogo de búzios, é a sabedoria divina que nós vamos acessar. Então você não incomoda Deus para qualquer coisa, tá? Então a gente pensa que você não vai ali para ficar fazendo perguntas assim, e vai aparecer o príncipe encantado na minha vida, como que é? Não é um oráculo destinado a isso, tá? Existem outros oráculos que é mais fácil você acessar esse tipo de energia para saber essas coisas mais corriqueiras, digamos, do dia a dia. Mas quando você vai consultar isso com um sacerdote que tenha conhecimento sobre isso, aquilo Yodú que vai vir, seja ele no Opelé, no Iquim ou nos búzios, ele vai trazer uma orientação de caminho de vida, tá? Nós movimentamos o universo e trouxemos um Odu à Terra, um Odo à Terra. E aquele Odu, ele vai trazer orientações de caminho, aquilo que você pode estar acertando, aquilo que você pode estar errando, aquilo que pode estar segurando o seu caminho, e dentro daquilo vai ter a transformação da energia. E essa transformação da energia é o ebó, tá? Independente se o Odu veio positivo ou negativo, ou de como está o seu caminho, é aconselhável que você faça aquele ebó, aquilo que foi solicitado pelo jogo. Porque aquilo é o que garante que aquilo que está positivo vai potencializar e continuar positivo, e aquilo que está negativo ali no seu caminho, aquela situação que você está, através desse ebó, é o que vai ser neutralizado para que haja
uma transformação no caminho para que você passe por aquela adversidade de forma mais branda. Lembrando que sempre na vida nós vamos ter o positivo e o negativo, e essas coisas que vão acontecendo na nossa vida é para o nosso crescimento. Entender e passar por aquilo de forma diferente, com outro olhar, é o que vai fazer você tendo experiências, que seria o conhecimento, o entendimento e sabedoria. Então, o correto é sempre fazer ebó quando você consulta. Às vezes é um ebó curto, às vezes é um ebó grande. Não tem como saber sem consultar. E o tempo adequado de se fazer o ebó, o melhor era fazer na hora, tá? Mas a gente teria um tempo que seria aconselhável no máximo de 16 dias, que é o tempo que essa energia ela fica circulando, depois ela começa a dissipar. O que significa que quando for fazer esse ebó, há necessidade da gente verificar se não mudou algo dentro daquilo. Mas é sempre aconselhável fazer ebó o quanto antes, quando aparece essa situação. Babá, é verdade que só Babalaô pode ter Odu? Tem que entender o que é esse Odu. Se a senhora está falando de Iba-Odu, que é uma situação, ou Odu. Na verdade, você só tem o seu Odu se você fez a cerimônia de Itefá. Você entrou para o Ibodu, a floresta de Odu, fez a cerimônia ali completa, você vai ter o seu Odu. Todos que passam pela cerimônia de Tefá, de certa forma, se torna Babalaô. Não Babalaô de ofício, mas sim de iniciação. Porque a formação de um Babalaô leva aí de 10 a 16 anos nesse desenvolvimento, para poder estar aprendendo, tá? Então, você só vai ter o seu Odu verdadeiro e vai saber sobre o seu Odu se você passar por essa cerimônia de Itefá, tá? Isso para qualquer pessoa. Dentro do culto afro-brasileiro, né, existem técnicas ali onde se usa cálculos matemáticos com a data de nascimento. Existe Odu, onde o sacerdote vai jogar ali na iniciação da pessoa ali do orixá, através do Meren de Logum, do Eren de Logum, do jogo de búzios, e vai sair um Odu. Mas esses Odus são Odus ali da iniciação, da energia, do que foi gerado, tudo. Mas não é o Odu da pessoa, tá? Você só terá o seu Odu, que é o poema espiritual que você recitou no céu para vir para a terra, quando você passa por essa cerimônia e Orumilá vai trazer o seu Odu, certo? Tudo, Cláudio, tem como substituir. Mas aqui a gente utiliza esse tipo de animal, tá? Tudo tem como substituir, porque Ifá fala que ele que trouxe tudo do céu para a terra. E em cada lugar se adaptou de uma forma. Então, mesmo uma folha que é utilizada ali em território iorubá, se nós soubermos o nome científico daquela folha, a família daquela folha, a gente consegue ver se aqui na nossa terra nós temos uma folha semelhante. Então, até nessas minhas pesquisas, nós temos muitas folhas semelhantes, porém adaptado para a nossa energia aqui também, tá? Então, pode se modificar, sim, algumas coisas, mas não pode se mudar a base. Tem que entender o que está por trás daquilo. Tem coisas que dá para substituir, tem coisas que não dá para substituir. Qual a diferença do jogo de Opelé para o jogo de Iquim? Tá? Os dois são jogos, né, utilizados por babalaôs. Esse oráculo, tá? O Opelé Ifá, é que não estou com nenhum aqui, ele é a corrente divinatória onde tem 4 sementes de um lado, 4 sementes do outro, que quando se faz um único lance, já vai apresentar o Odu Ifá.
de uma única vez. Ele é mais utilizado nas consultas do dia a dia, às vezes num momento ali que está com uma dúvida em um ebó, ele responde tudo ali para o sacerdote, tá? O Iquim Ifá, ele é um outro oráculo de Fá para se chegar no Odu da mesma forma. Só que este oráculo, ele demora mais tempo. Você precisa ter um pouco mais de atenção. Então, ele é mais utilizado não no dia a dia. Ele é mais utilizado em grandes momentos, como, por exemplo, festivais, casamentos, batismos, cerimônias, tanto a cerimônia do Itefá, a cerimônia do Ixefá, aí nós vamos utilizar os Iquins Ifá para fazer esse jogo. E a diferença é que aquelas marcações que vocês veem que são os Odus, ela vai sendo formada de ponto a ponto, risquinho por risquinho. E aí vai sendo codificado pouco a pouco, até se formar o Odu. Então essa é a grande diferença, né? Não tem melhor ou pior, tá? O grande jogo, que é o Iquim Ifá, a gente usa mais em cerimônias grandes, né? Devido justamente à sua complexidade e a energia que é aquele momento, que é o grande jogo de Ifá. Para as consultas do dia a dia, nós utilizamos o Opelé Ifá. Vamos lá, só um minutinho. Tô olhando aqui. Axé, Gostinho, obrigado. Logo mais, pessoal, né? Tem o pessoal pedindo essa questão de curso de Merim de Logum. Logo mais estamos pensando nessa situação. Só um minuto. A Tânia está perguntando, podemos fazer apenas o Ixefá? Sim. Eu sempre aconselho a qualquer pessoa a fazer a cerimônia de Ixefá, tá? Às vezes a gente estudando, vocês estudando por aí, vai ver que o Ixefá, ele não é iniciação de Ifá. De fato, na Nigéria, o Ixefá, ele não é uma iniciação de Ifá, tá? A verdadeira iniciação de Ifá é chamado Itefá, onde a pessoa vai para o Ibodu, a floresta de Odu, e lá vai vir o seu Odu, tá? Encarnatório. Então existem famílias onde a pessoa vai fazer essa primeira cerimônia de Ixefá, onde ela só vai ser sacralizada os Iquins Ifá, para que a vida dela comece a melhorar, para que no futuro ela tenha condições de fazer um Itefá, ou às vezes só o Ixefá ali para ela já é o suficiente, para melhorar o caminho dela, ajeitar as coisas dela, enfim. Tem outras famílias que irá sacar um Odu, mas esse Odu não é o seu Odu encarnatório. Ele é um Odu ali transitório que Fá trouxe para mostrar o direcionamento, o ebó que precisa fazer, aquilo que vai ser cuidado, tá? E até para mostrar qual que é o caminho desta pessoa a partir dali. Se é indicado realmente que ela receba a iniciação de Fá, né, o Itefá, ou se é indicado que ela vá para um caminho de Orixá, ou só aquilo ali já é caminho para ela. Então, eu acho muito importante, né, esta cerimônia, porque é ali que você vai aprender as bases do que é isso, para o seu caminho e para a sua vida. Babá, o Odu transitório, ele indica algum O transitório? Pode indicar, como pode não indicar. Mas o O verdadeiro de vida, isso só vem na cerimônia de Tefá. Mas como vem um Odu aqui na casa, vem um Odu na cerimônia de Ixefá para trazer essas indicações, normalmente vem orientações ali, que é aquilo que pode estar trazendo problemas no caminho da pessoa, com toda certeza. Olha, na verdade é o seguinte, na visão Yorubá,
Você pode, tá, Luas, fazer o Ixefá com o sacerdote, o Itefá com o outro, mas não é tão bem visto, por exemplo, na visão Yorubá. Não tem esse negócio que acontece aqui tanto no Brasil, que o cara raspa santo numa casa, toma obrigação de uma em outra, o de 3 anos em outra, toma 7 em outra e não fica em lugar nenhum, tá? Na visão Yorubá, quando você se iniciou ali com aquele sacerdote, né, principalmente o Itefá, porque ali é a verdadeira iniciação, você pode trocar de sacerdote, pode ir para outra família, mas tem uma disrupção de energia, tá? Então, porque não tem esse tipo de troca, né, de conceitos. Estão me perguntando se a pessoa ela pode ir diretamente para o Itefá, tá? Sim, pode ir direto para o Itefá sem passar pela cerimônia de Ixefá, tá? Mas eu não indico. Por quê? O Yorubá, ele já cresce conhecendo tudo isso, participando de tudo isso. Então ele sabe o que ele quer da vida, né? Ele tem esse senso de pertencimento e de família. Nós aqui, muitos estão aprendendo essa cultura agora, tá aprendendo sobre Ifá agora. Então eu acho extremamente importante passar pela cerimônia de Xefá para que você pegue experiência, para que você aprenda inúmeras coisas ali. Isso você já vai melhorar muito o seu caminho. Muitas das energias ali que aparecem vêm de ancestralidade, então a gente consegue resolver coisas ali, tá? Eu vejo que as pessoas que elas vão direto para o Itefá, eles acabam tendo uma dificuldade muito maior, porque não passaram por esse período, né, de aprendizado no Ixefá. Mas a pessoa ela pode ir diretamente para o Itefá sem problema algum. Só que eu vejo que aquelas pessoas que fazem Ixefá, aprende ali o conceito, quando elas vão para a cerimônia de Tefá, já vai com uma outra cabeça. Então aproveita, ao meu ver, muito mais este momento. Pessoal, para ficar entrando assim em questões de Odu, que nem Okarancá, Irosun Ireté, Ireté Odi, né? Nós temos 256 Odus. Para mim é um prazer falar e explicar sobre vocês. Mas, por exemplo, né? Dandaramos, desculpa. Às vezes você é desse Odu. E hoje tem algumas literaturas que vai falar ali um pouquinho sobre Odu. Infelizmente tem sacerdotes que vai pegar aquilo ali, vai iniciar uma pessoa e vai falar tudo que está ali naquele livro, falando do seu Odu. Tem coisas no Ifá que não é só aquilo que está no livro. Tem muito do momento, da constituição da energia que veio ali. E muito do que é falado ali através do sacerdote são profecias e a conexão dele com aquela energia. Então tem muita coisa que é falado de orientação, por exemplo, num processo de iniciação, né, ou numa outra cerimônia, que tem a ver ali com a intimidade daquele sacerdote com a pessoa. Então, até essas questões de Odu, o ideal é a gente estudar com o sacerdote que nos iniciou, porque ele sabe aquilo que veio para você naquele momento. Eu posso trazer sim informações sobre esses Odus, de histórias mais genéricas, assim, passando ensinamentos do Ifá. Mas a profundidade que tem dentro do Odu é a sua intimidade com o seu sacerdote no momento ali que ele está falando com você, da sua Itã, tá bom? O Paulino está perguntando, o Odu encarnatório só é revelado na iniciação? Eu não fazendo a iniciação de Fá, então eu nunca saberei e não será revelado? Exatamente isso. Você nunca saberá e nunca será revelado. Só através da cerimônia de Itefá é que Oromilá traz o céu para a terra, esse seu Odu encarnatório, e você vai ter esse tipo de direcionamento, tá?
para você descobrir coisas a mais sobre o seu destino. Mas é óbvio que toda vez que você consulta Ifá vai trazer um Odu de orientação. E essas orientações é para melhorar o seu destino. Lembrando que o Odu, ele seria um manual, tá, sobre o seu destino na Terra. É um manual sobre você. Então, quando você faz uma consulta, digamos que você não vai acessar o seu manual ali de 100 páginas. Mas digamos que naquele momento ali fala, ó, Ifá está falando que ele está com um problema no manual dele, tá? E está na terceira página. Então, só explica para ele que tem que arrumar isso, isso e isso. Nós fazemos o ebó, transformamos e as coisas vão continuando. O que movimenta a vida do ser humano é ebó. As ervas de Ifá são difíceis de encontrar? Na verdade, não, porque existem muitas ervas de Ifá, tá? E uma característica da maior parte das ervas de Ifá é que são ervas daninhas, justamente por essa característica de procriar muito fácil, de se reproduzir fácil. Ela é erva de Ifá pelo crescimento, pelo desenvolvimento, né? O que nós estávamos falando no início lá do Dandá da Costa, né? O Dandá da Costa, aqui para nós no Brasil, é a tiririca, que é aquele matinho que dá que quando você vai puxar, sai metade dele assim ainda da terra e a batatinha fica lá embaixo e ele sai de novo, né? Então, se você cava ali, tira aquela batatinha e abre aquela batatinha, você vai ver o perfume que é ali. Então, as ervas de Ifá, ela tem essas características de reproduzir muito e ser praga, né, debaixo da terra. Então ninguém vê, mas aquelas batatinhas embaixo da terra tá crescendo, 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 crescendo e você não vê. Então ela prospera muito. Então é uma erva utilizada para prosperidade, tá? Os antigos pegavam um pedaço de dandá na costa, colocava debaixo da língua quando ia em reuniões, tá? Para que o seu poder da fala esteja, a sua fala esteja com um poder a mais. Fora o cheiro, assim, que é um cheiro agradável. Depois que comecei a conhecer a religião tradicional, perdeu o sentido para mim o outro culto. Sinto que minha vida, tudo está ligado ao culto tradicional iorubá. Pessoal, o conhecimento, né, Ifá está ligado a esse conhecimento, a esse despertar. Então, esse conhecimento, ele vai despertar. Ele pode tirar você de uma prisão, mas ele pode te aprisionar ainda mais se você não utilizar esse conhecimento, tá? Isso daqui que eu estou falando para vocês é uma informação. Se você não anota, se você não utiliza isso, você vai absorver menos de 5% disso. Tinha Almeida está perguntando, no Ixefá tem um assentamento, é assentado Exu? Isso vai depender da casa que você está, tá? Exu-Fá, a pessoa só recebe na cerimônia de Tefá, tá? No Ixefá, a pessoa recebe apenas Oromilá e Fá. Uma coisa legal, Babá, que o senhor falou, que também existe várias pessoas com o mesmo Odu, mas com particularidades diferentes para cada um, com toda certeza, né? Pode ter 10 pessoas daquele Odu e cada caminho daquele Odu vir diferente, né? E isso faz toda a diferença no caminho e na vida da pessoa. Os testemunhos são 3 e temos acesso a eles. Os testemunhos do quê? Não entendi. Testemunho do Odu, que seriam os Odus complementares. As pessoas que estão participando. Eu não entendi. Axé, axé. Babá, quando um babalaô faz uma consulta e saiu o Ossá e ele diz, se é verdade, se seu Euó é briga com mulher, pode ser. Não sei o que saiu ali. Saiu Ossá, mas saiu Ossá o quê? Ossá é um Odu que tem inúmeras histórias, inúmeros caminhos. Então pode ter vindo uma história que fala de brigas ali com mulheres, tá?
e ali dentro daquilo a orientação é que você não pode brigar, isso está te trazendo um problema no seu caminho. É muito comum, tá? Nenhum babalaô tem direito de tirar uma Ió dada por Ifá, tá? Porque foi Ifá quem deu. Então, isso é uma coisa importante que a pessoa tem que saber. Sim, seria um Odu do momento, mas às vezes naquele Odu pode ser, quando você faz uma consulta, né? E é revelado o orixá, já não sai o Odu? Não, né? Até porque quando você consulta vai sair um Odu, você consultando depois pode vir um outro Odu. Mas aquele orixá ele pode ser revelado em inúmeros Odus, né? O seu verdadeiro orixá, para nós de Ifá, você só descobre quando você faz a cerimônia de Itefá, recebe o seu Odu Ifá e ali vai estar todas essas orientações sobre você. Por exemplo, fui iniciado para alguns orixás, inclusive para Oxóssi aqui no Brasil, mas se a gente for ver na África pelo meu Odu, tem Oxóssi até dentro do meu Odu, mas fala de outro orixá como sendo o dono da minha cabeça, né? Temos que entender que no processo do culto vir para o Brasil, na época da escravidão, muita coisa se perdeu e muita coisa se criou, e muitos conceitos e muitos orixás não chegaram, né? Por isso que nós temos no candomblé, nós temos as qualidades de orixá para fazer essa adaptação. Então nós temos inúmeros orixás, né, que não chegaram na diáspora. Então hoje a gente começa a entender isso de forma melhor. Para fazer Itefá tem que ir à África? Não, né? Tem sacerdotes hoje já no Brasil ortogados a fazer a cerimônia de Itefá, tá? Mas para isso você tem que entender isso melhor. Axé, pessoal, bastante perguntas aqui. Como saber a ebé correta para se associar antes de fazer Ixefá ou Itefá? Você tem que sentir no seu coração. É a melhor coisa. Entra no lugar, vê a conduta do sacerdote, vê aquilo que você sente, tá? É a melhor forma, tá? Aprende, sinta aquela verdade e vá. O que eu posso dizer é que o caminho de Ifá é maravilhoso, é transformador. Ifá é para todos, mas nem todos é para Ifá. Porque nem todos estão preparados para pegar esses códigos, tá? E tem que entender, né, que existem inúmeros sacerdotes e cada um com um tipo de especialidade e com uma linha de raciocínio dentro do Ifá. Então eu não sou um sacerdote muito ligado a preparações de magia, ficar trabalhando tanto com magia, mas sim em despertar, né, a consciência de pessoas referente ao culto de Ifá e toda a conduta dentro do Ifá para o nosso crescimento. Ifá ele prega crescimento, prosperidade e a natureza ela cresce. Da mesma forma que uma árvore ela cresce e tem que dar frutos, nós seres humanos temos que crescer e dar frutos. Quando nós não estamos crescendo e não estamos dando frutos, nós entendemos que o seu solo não está fértil, está faltando algum tipo de nutriente e é isso que é Ifá. A gente se descobrir e descobrir por que a gente deixou o nosso solo infértil para começar a nascer, brotar, crescer e dar frutos. Tem pessoas que querem já o fruto pronto e isso não existe em Ifá. Mas se você quer uma direção de caminho, de como se desenvolver, de como crescer, de como se tornar uma pessoa melhor e a sua energia melhorar as pessoas que estão na sua volta, venha para Ifá ou procure um sacerdote que tenha esta conduta, certo? Então, tudo é frequência. Semelhante atrai semelhante. Então, para responder essa sua pergunta, você tem que sentir. Então, dentro da sua conduta, daquilo que você acha certo para o seu caminho, você tem que procurar um sacerdote que tenha essa conduta e essas leis morais que você tem. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma live do nosso Clube 6h52, do nosso Café com Babá. Então, semana que vem,
Vamos trazer novos temas. Vou ver aqui muitas perguntas de vocês aqui depois, que vocês fizeram para estar podendo responder.